Boa tarde, irmãos. Desejo que a graça e a paz de Deus continuem com vocês, com todos nós nesse fim de tarde. Vamos agora passar a pregação, o momento da pregação da palavra. Mais uma vez, Deus vai falar conosco nesse diálogo pactual. Nós já falamos com Ele, Deus vai falar conosco de novo por meio do sermão, ainda na sua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nosso Pai que está no céu, obrigado, Deus, por sua graça. Graça de nos conceder o privilégio de te cultuar. Muito mais do que uma obrigação, é um presente que o Senhor nos dá, um privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Graças ao Senhor por isso, pelo dia do Senhor, pelo santo descanso que o Senhor nos deu e por esse momento especial no culto, no qual o Senhor mais uma vez falará conosco, mas agora de forma mais extensa, mais clara, e desejo que a verdade penetre nos nossos corações, em todos os corações, a começar pelo meu, Senhor. Que a verdade das suas escrituras nos transforme, não seja meramente intelectual, mas seja um instrumento de santificação na nossa vida, como a obra do Espírito Santo. E que nós, de fato, sejamos feitos semelhantes a Cristo, por meio da sua palavra, que é a verdade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós continuaremos nossa série de exposições do Evangelho segundo João, denominada A Glória do Verbo Encarnado. E hoje nós refletiremos sobre a parte 8. Hoje é o 8º sermão dessa série, nós ainda estamos no capítulo 1. Não sei quando nós vamos terminar João, mas nós ainda estamos no capítulo 1. E hoje é a parte 8, e o nome do nosso sermão hoje é O Batismo de João. Vocês perceberam na liturgia, como o irmão William destacou, o ministério de João Batista, a pregação de João Batista, a sua humildade, a relação dele em anunciar o Cristo, o Filho encarnado, o Messias, e especialmente hoje nós vamos falar sobre o seu batismo à luz de João 1, do 19 ao 28. Diz o seguinte a palavra de Deus. Abram aí as suas Bíblias em João, no Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler do verso 19 ao 28. João 1, do 19 ao 28. Diz o seguinte a palavra de Deus. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe, então o quê? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. Meus irmãos, brevemente, como sempre, rápidas considerações sobre o Evangelho de João. Ele é um evangelho não sinótico, então ele não segue a mesma estrutura dos outros 3 evangelhos, e cada um dos evangelhos possui sua própria ênfase, apesar de tratarem dos acontecimentos sobre Jesus. Mas cada evangelho tem a sua própria ênfase. Nós já falamos aqui da ênfase de Mateus, Marcos e Lucas. E a ênfase de João é a divindade de Cristo. É como nós vimos hoje pela manhã o estudo do Credo Apostólico, dizer que Jesus é Deus. Isso é extremamente importante para os cristãos e para a doutrina da Trindade. Então, João, já no primeiro século, ele responde às heresias existentes, afirmando, Jesus é Deus. E desde o verso 1, é isso que ele nos diz, o apóstolo João. Ele visa esclarecer a divindade de Cristo e combater algumas heresias sobre Jesus. Ele não foca somente nos acontecimentos históricos e ensinamentos de Cristo,
mas na doutrina, na cristologia, na divindade, na soberania, na eleição, na aliança em si. E em João 20:31, nós temos um resumo dos propósitos dos escritos de João e de toda a Escritura, que diz: estes, porém, vos foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, assim como eu orei, o propósito das Escrituras e do Evangelho de João é para que nós creiamos em Jesus, e crendo em Jesus, tenhamos vida em seu nome. Ou seja, as verdades sobre o Cristo têm que transformar a nossa vida. Nós temos que ser transformados, como no sermão de hoje de manhã, em Gálatas 5. E no último sermão, na parte 7, nós vimos Jesus como a imagem do Deus invisível. Como o Verbo encarnado representou a revelação da glória de Deus, especialmente revelando a imagem de Jesus. Jesus era a imagem visível de Deus, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo, como o anjo do Senhor. Nós vimos isso. E agora, nós aplicamos de maneira que Cristo deve ser o centro das nossas leituras bíblicas. Devemos tentar encontrá-lo. E também da nossa vida cotidiana. E agora nós veremos João Batista sendo confrontado pelos fariseus quanto ao seu batismo. E vamos ver como que ele responde a esse confronto dos fariseus. Verso 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? O evangelista agora, João, o apóstolo João, ele relata o testemunho de João Batista sobre Jesus Cristo, transmitido aos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem transmitir a Jerusalém. Então, esses sacerdotes e levitas chegaram para perguntar para João quem ele era. E o apóstolo João agora está nos explicando, nos transmitindo a mensagem que João passou para eles. Essa mensagem que seria propagada para toda Jerusalém. E os sacerdotes começam com uma pergunta: quem és tu? E a pergunta é se João é o Messias, se João é o Cristo. Os israelitas, percebam, meus irmãos, por que eles fazem essa pergunta para João? João, quem és tu? Eles tinham ouvido a fama de João, que estava batizando no Jordão, que percorria toda Israel. E, conhecendo essa fama de João, eles também conheciam outra coisa. Eles conheciam as profecias de Malaquias, que viria o mensageiro do Senhor, que viria o próprio Senhor. E então o grande e terrível dia do Senhor. Eles conheciam isso. Eles conheciam as profecias de Daniel, de que o Messias viria na época do Império Romano. Eles já esperavam o Messias. Essa pergunta não é aleatória. Quem és tu? Eles achavam que João era o Messias. João poderia ser Cristo, o Cristo. Então é Daniel 2,44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Mas nos dias desses reis, quais eram esses reis? O quarto reino. Ele se referia aqui ao quarto animal, aos 11 chifres, ao Império Romano, que venceu o Império Grego, que era o terceiro reino. O bode que venceu o cabrito da profecia de Daniel, Daniel 2. E também Daniel 7. Então, eles conheciam, eles sabiam que era o tempo do Messias. Eles sabiam que Babilônia tinha sido vencida pelos Medo-Persas, que os gregos tinham vencido os Medo-Persas e que o Império Romano tinha vencido os gregos. Era agora, era chegada a hora do Messias. E eles estavam sem profeta por 400 anos, desde Malaquias. Então esse é o contexto. Então essa é uma pergunta sincera dos fariseus. João, quem és tu? Tu és o Cristo? Isso que eles querem saber. Tu és o Cristo? 20, verso 20. E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então João responde que não era o Cristo. E nós já vimos nos versos 7 e 8. Versos 7 e 8. Este veio para testemunho, João Batista, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então nós já vimos em outros sermões
que João veio para testificar da luz. Ele não era o Cristo. Ele não era o mensageiro do Senhor. Ele era o mensageiro do Senhor, como nós vimos em Malaquias. Isso nós aprendemos lá no sermão 3 dessa série. Conforme as profecias de Malaquias e de Isaías 40. A voz do que clama no deserto. Então, os fariseus, diante da resposta de João Batista, eles perguntam, de novo, já que você então não é o Cristo? Verso 21, e perguntaram-lhe, então o quê? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Vamos lá. Essa é uma prova que eles conheciam o texto de Malaquias. Eles perguntam, és tu Elias? Isso é Malaquias 4. Eles conheciam a profecia de Malaquias 4. Já que você não é o Cristo, então você é o Elias. Você é Elias de Malaquias 4. E João responde que não é o Elias. Ora, mas lá em Mateus 11, que foi o texto que nós vimos hoje, por acaso, hein? O texto sequencial da nossa leitura sequencial, o texto de Mateus 11, no verso 14, Jesus diz sobre João Batista, e se quereis dar crédito, é esse o Elias que havia de vir. Ora, Jesus afirma que ele era o Elias profetizado por Malaquias. E eles perguntam, tu és o Elias? Ele responde, não sou o Elias. João Batista mentiu? Se João Batista mentiu, ele transgrediu o 9º mandamento da lei de Deus. Mas não, meus irmãos, João Batista não mentiu. Os judeus, eles não tinham uma compreensão correta dessa profecia. Eles não sabiam exatamente. Eles talvez achavam que seria o próprio profeta Elias que havia ressuscitado. Talvez eles achassem isso. E na pergunta deles para João, que nós temos um resumo do diálogo feito pelo apóstolo João, a pergunta deles para João Batista foi transmitindo uma ideia falsa desse Elias. E João honestamente responde, não. É como se ele dissesse, eu não sou esse Elias que vocês estão perguntando. Eu não sou o Elias da maneira que vocês aguardam e querem. Vocês estão falando de acordo com a opinião de vocês, que vocês têm da palavra de Deus. Então João não mentiu. Ele não era o Elias que eles esperavam, o Elias que eles perguntaram. E Jesus, lá em Mateus 11, é quem dá a verdadeira interpretação da profecia. E ele afirma, João é o Elias que haveria de vir. Porque como nós vimos no sermão 3 também, esse Elias não é o Elias encarnado. É um tipo de Elias. João seria como Elias, que no meio do reino de Acabe, de Israel, prostituta, de Israel adúltera, assim seria João Batista no meio de Israel, agora, de Israel prostituta e de Israel adúltera. Um tipo de Elias. E sabendo que ele não era o Cristo, nem Elias, eles perguntam se ele é o profeta. E no grego nós temos um artigo definido aqui. Não é um profeta, é o profeta. Eles perguntam se ele é o profeta. E ele também responde que não é. Mas ora, Mateus 11, 9, Jesus também afirma que ele era um profeta. O William leu isso para nós aqui e explicou. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Então, mais uma vez, ele é ou ele não é o profeta? E João, quando responde a pergunta dos fariseus, mais uma vez, ele responde essa pergunta de acordo com a perspectiva da pergunta. Percebam, meus irmãos, que havia uma espera de 3 figuras escatológicas. Os judeus esperavam 3 pessoas virem. Primeiro, o Cristo, o Messias. Lembrando que Cristo não é o nome de Jesus, é um título, é um ofício. E nós vamos aprender isso no Credo Apostólico, estudando mais o Credo Apostólico também. Então, a primeira figura era o Cristo, o Messias. A segunda era Elias. Eles aguardavam o retorno de Elias, a ressurreição de Elias. E o terceiro, o profeta. E esse profeta, essa pergunta,
parece se referir a um profeta. Esse profeta era o profeta de Deuteronômio 18:15. Moisés diz o seguinte: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então havia uma espera escatológica de um profeta, que seria como Moisés. Óbvio que nós sabemos exatamente hoje, com a clareza das Escrituras e as explicações dos apóstolos no Novo Testamento, que esse Elias, de fato, era João Batista. Ele era o mensageiro do Senhor. E que o Cristo e esse profeta profetizado por Moisés eram a mesma pessoa. Mas havia essa espera escatológica de 3 pessoas. Então essa pergunta parece se referir ao profeta profetizado por Moisés. Então eles perguntam: tu és o Cristo? Não. Tu és o Elias? Na nossa forma de pensar e esperar o Elias? Não, não sou. Então tu és o profeta profetizado por Moisés. Ele fala: não, também não sou. Não sou nenhum desses 3. Mas ainda que a pergunta também se referisse a um profeta, indefinidamente, João Batista não estaria mentindo. Percebam. Ele nega ser um profeta como os demais profetas. Como que eram os profetas no Antigo Testamento? Os profetas recebiam revelações particulares sobre Deus, anunciavam acontecimentos futuros, entregavam novas mensagens de Deus e exerciam um ministério independente. Era um ministério próprio. Isaías tinha um ministério dele, de Isaías, que, óbvio, era sujeito a Deus. E ele trazia previsões futurísticas também sobre o povo de Israel, de acordo com o que Deus lhe revelava. E João Batista não tinha uma mensagem especial. Ele não é um profeta nesses termos. Ele não veio inaugurar uma nova etapa da revelação, revelar algo novo para Israel. Nada na pregação de João Batista é novo, absolutamente. Ele não anuncia novos juízos. Ele não vem e prediz acontecimentos futuros, como os profetas da Antiga Aliança fizeram. Não. O ministério de João Batista tinha um único objetivo: apontar para Cristo. Um Cristo que já havia vindo, apesar que João Batista ainda não tinha o visto. Um Cristo que já havia vindo, que já estava entre eles. Ele sabia que o Cristo já estava entre eles. Então, Cristo dá a ele a designação de profeta, não nos termos antigos, mas diz que ele ainda é muito mais do que um profeta. E o objetivo de Jesus aqui é dar crédito e autoridade para a doutrina de João Batista, para a sua mensagem, enquanto ele também exalta o ofício que o próprio Deus havia lhe concedido. Mas percebam, ainda que eles perguntassem: tu és um profeta como Malaquias? Ele respondeu: não, não sou. Nem o profeta de Moisés, nem um profeta como Isaías, Malaquias, não sou. Não tenho nada novo. Eu só venho para anunciar o Cristo. Eu só venho para anunciar o Messias. E a mensagem dele era: é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, raças de víboras, matadores de profetas. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. O Cristo chegou, ele só fazia apontar para Cristo. Então, ele não mentiu. Ainda se fosse um profeta, ele não era um profeta. Mas Cristo dá a verdadeira interpretação para o ofício profético dele e diz: ele não é só um profeta, ele é mais que um profeta. Então, os fariseus, diante dessas 3 respostas, disseram-lhe, pois, no verso 22, quem és? Se não é ninguém desses 3, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E vamos ver agora o que João Batista fala dele próprio. Então eles perguntam: quem és? E percebam, essa pergunta é honesta. Eles não estão simplesmente querendo criticar João Batista. Eles tinham temor de João Batista. Tanto eles tinham temor de João Batista que Jesus usa isso para confrontá-los. Quando eles perguntam da autoridade de Jesus, ele pergunta: respondam-me, então, de onde vem a autoridade de João Batista e eu responderei da minha autoridade, basicamente. E eles não respondem, porque eles pensam: se nós respondemos que vem de Deus, então nós confirmamos a autoridade de Jesus. Se nós respondemos que não vem de Deus,
a multidão vai nos matar, porque a multidão reconhece João Batista como profeta. Então, essa pergunta era honesta. A fama de João Batista já havia corrido por todo Israel e importava para eles saber de verdade quem era João Batista. E eles eram, queridos, os líderes religiosos da época. Os líderes da igreja eram eles. E é justo que eles estivessem querendo impedir algum falso profeta, algum sectário, de ir trazendo uma nova doutrina, raptar fiéis. João Batista estava batizando no deserto, no Rio Jordão. E se João Batista fosse um maluco, estivesse pregando mentira? Eles tinham a obrigação, como líderes religiosos, de perguntar: quem és tu? E eles perguntam, nós vamos ver nos próximos versos. Eles questionam a autoridade de João Batista. E era também esperado deles que eles estivessem preocupados com essa situação, porque nós tínhamos um homem criando ou mudando uma prática religiosa, o próprio batismo. Ora, quem que é esse cara que está batizando de um jeito diferente no Rio Jordão? Não do jeito que Moisés nos ensinou. Então é uma pergunta justa, honesta. Ora, quem que é esse cara? Então eles perguntam: não é o Cristo, não é Elias, não é o profeta? Quem és tu? Percebam Mateus 3, 7. Eles querem compreender, então, com qual autoridade ele batizava. E lá no verso 25, nós temos aí: perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Se tu não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Nós vamos chegar nesse texto. Então, eles se preocupavam com a autoridade dele. Por que então que ele está criando ou mudando um sacramento do batismo? E especialmente considerando que a mensagem de João pregava contra eles, contra a infidelidade de Israel e de seus líderes. Ele pregava o arrependimento de Israel. Então perceba, eles tinham que compreender com que autoridade esse camarada estava pregando contra eles, contra a sua própria autoridade. E em Mateus 3, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então essa é a mensagem de João Batista, que confrontava eles. Então eles perguntam honestamente. Claro que havia malícia também, mas eles querem saber: quem és tu? E João Batista responde no verso 23, disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então o que ele responde de si próprio? Isaías 43, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então ele cita Isaías 40 e fala: eu sou a voz do que clama no deserto. O ministério de João Batista era, como o irmão William já nos adiantou, anunciar a ira vindoura contra Israel, que viria por meio do Cristo encarnado, que foi manifestada na profecia de Mateus 24, profecia que Estevão pregava quando morreu, de que Israel seria destruído por sua infidelidade. Isso nós já refletimos melhor no sermão 3 também. Verso 24. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. Então o evangelista nos diz aqui, ele destaca que os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem. Verso 19. O evangelista aqui no verso 24, ele nos informa, destaca aqui que eram fariseus, que eles eram fariseus. Os fariseus eram uma classe de judeus estudiosa, séria, tradicional, responsável até com a sua própria tradição. Nós vimos muita coisa sobre eles, né? E tão tradicionais que a tradição deles até superava as escrituras. Eles são advertidos por isso diversas vezes pelo próprio Cristo. Então o evangelista aqui nos diz que as pessoas que inquiriam João Batista não eram pessoas comuns. Não, eles eram homens com autoridade. E esta é a razão pela qual eles levantam uma dúvida sobre o seu batismo.
Os ministros comuns ficariam satisfeitos com qualquer resposta. Se João Batista respondesse qualquer coisa, um comum ficaria satisfeito. Mas esses homens não. E porque eles não podem extrair de João o que eles desejavam, eles acusam ele de imprudência por se aventurar a introduzir uma nova observância religiosa. Essa observância do batismo de João, diferente, incomoda eles. E eles não podem resistir também a isso. Então, o evangelista nos destaca, eles eram fariseus. E no verso 25, então vem o confronto. Já que não é o Cristo, Elias nem o profeta, é a voz do que clama no deserto? E eles não entenderam também que o Elias era a voz do que clama no deserto, que era o mensageiro de Malaquias. Então eles disseram-lhe, por que batizas? Verso 25. Pois se tu não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que batiza? E com essa pergunta, eles estão afirmando corretamente uma coisa. Eles têm uma afirmação correta. Não pertence a qualquer homem instituir nenhuma prática religiosa, quiçá um sacramento, a prática do batismo. Isso somente poderia ter sido feito por Cristo, por Elias ou pelo profeta. Então esse é um questionamento verdadeiro. Ora, que autoridade é a sua? Se você não é um desses três, como assim? Para eles, então, o fato de João batizar era uma novidade ilegal. Mas tudo por quê? Eles não estão errados, percebam, ao não reconhecê-lo. Mas isso é errado por quê? Porque eles não estão reconhecendo a autoridade de João Batista corretamente. Assim como os israelitas esperavam um Cristo, um Salvador, um rei civil e militar, e quando Cristo entra no jumentinho, o povo grita hosana nas alturas, e depois mata, esse mesmo povo depois diz Barrabás, eles esperavam um rei militar. Eles não esperavam o Messias verdadeiro, um rei, o nosso rei da glória, como nós cantamos no Salmo 24 aqui mais cedo. Da mesma forma, João. Eles estão errados ao não reconhecer João como aquele Elias que é mencionado em Malaquias 4:5. Embora ele negue que ele seja Elias, mas o Elias falso que eles esperavam. Então o erro deles está aí. Eles não entendem a profecia corretamente. Isso lhes é oculto. E no 26, João responde então, porque eles perguntam, com que autoridade batiza se você não é Deus? Nem o Elias, nem o profeta. E João, no verso 26, respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Então João agora estabelece uma coisa. A sua mensagem, que é, Cristo chegou. E outra, que é sobre o seu batismo. E ele diz, e eu batizo com água. E agora João apresenta a justificativa ao seu batismo, do seu batismo, afirmando sua autoridade daquele Elias que viria para anunciar o próprio Cristo. Então é um ciclo. A autoridade de João era a autoridade daquele que anunciaria o Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele parte dessa autoridade e fala, eu batizo com água, mas virá aquele a quem eu anuncio, aquele a quem eu prego, ele já está entre vocês e vocês não o conhecem. Ele afirma, o Cristo já está no seu meio e você não o conhece. Vocês não o conhecem. Nós já vimos aqui nos versos 4 e 5. E a luz resplandece nas trevas. Então, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nós refletimos aqui, nesse sermão, sobre a apostasia de Israel. Israel não compreendeu a luz que foi enviada a eles. A luz prometida. E João Batista aqui está repetindo a mesma coisa que João, o apóstolo João, disse. Eles deviam, os fariseus, ser direcionados a conhecer o Messias. Afinal, eles sabiam que ele estava por vir, conheciam os sinais profetizados, mas os seus corações estavam endurecidos.
Como nós já vimos em Mateus 2, os principais sacerdotes e os escribas do povo sabiam que Jesus tinha nascido em Belém. Vamos abrir lá em Mateus 2 para relembrar. Em outros sermões nós passamos por lá. Mas Mateus 2, nós também já lemos aqui. Quando Jesus nasce, qual que é a reação dos sacerdotes da época? Em Mateus 2, diz o seguinte, sobre os principais sacerdotes. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ou seja, eles conheciam a profecia. Os magos do Oriente. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. E toda Jerusalém com ele. Toda Jerusalém perturbou-se com ele. Eles conheciam já as profecias, percebam. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então Herodes pergunta para os sacerdotes e escribas do povo. Onde vai nascer o Cristo? E eles respondem, em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, pois de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Os sacerdotes explicam para Herodes, ele vai nascer em Belém. Então percebam, eles sabiam que Jesus tinha nascido em Belém, e eles não vão adorar. Antes, eles perturbaram-se com todo Israel, junto com o pagão, o rei pagão Herodes. E esse desconhecimento do Messias não era somente tolice. Eles não eram burros e não conseguiam enxergar o Cristo que já havia vindo, por ser burros, não. Eles eram cegos, como o próprio Cristo explicando quando ele cita Isaías 6. Mateus 13, os versos 14 e 15, Jesus está explicando Isaías 6. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Isso é quando os discípulos perguntam para ele, mestre, por que o Senhor ensina por parábolas? E ele diz, e neles, eu ensino por parábolas para que eles não entendam. Percebam, e aí no verso 14 de Mateus 13, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. O evangelista João também tratou disso no verso 5. Lá no verso 5, né? Como eu já vi, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, meus irmãos, João fala, eu batizo com água, e o Cristo está no meio de vós, virá aquele que vocês não conhecem, ele já está no seu meio, vocês não o conhecem. Não porque são tolos, mas porque são cegos pelo pecado. Porque o próprio Deus os cegou pelo pecado. E essa passagem de Isaías 6, o apóstolo Paulo também usa ela. No final do livro de Atos, ele usa. No último capítulo de Atos, o apóstolo Paulo também explica ela lá. Então João disse, eu batizo com água. João Batista, então, agora vamos falar sobre o batismo de João. Ele não introduz uma cerimônia desconhecida em Israel. Os judeus já conheciam diversos batismos ou abluções. O Novo Testamento traduz a palavra batismo para outras palavras. Em Hebreus 9:10 fala abluções também. Hebreus 9:10, consistindo somente em comidas e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Então, os judeus já tinham uma prática batismal. Mas como era essa prática? Esses batismos dos judeus eram ritos de purificação cerimonial, previstos na lei de Moisés, que consistiam em aspergir, jogar água, ou por efusão também, em pessoas e em objetos. Marcos 7,4 também diz, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, e os vasos de metal e as camas. Marcos aqui,
está relatando não somente limpeza de coisas, meus irmãos. Não está falando de limpar coisas, de uma esposa lavar roupa, limpar a cama. Não, ele está falando da cerimônia de aspergir água como um ritual de purificação de objetos e pessoas. Esses eram os batismos judaicos. Por isso, mesmo que eles criticam Jesus e falam, esse não lava as mãos. Não está falando de higiene. Os judeus não estavam falando de higiene. Eles estavam falando que ele não praticava essas cerimônias batismais de purificação de objetos e pessoas. Então já existia batismo. Batismo não é algo novo. Por isso, quando João começou a batizar, ninguém perguntou, o que é isso? O que é batismo? Não, eles perguntam, por que você batiza? Questionando a sua autoridade para administrar o rito, e especialmente a sua mensagem confrontadora de arrependimento, direcionada aos próprios israelitas, como a gente já viu, raça de víboras. Então, meus irmãos, já existia batismo. O batismo de João não é algo novo. Mas em que ele se difere, então, desse batismo antigo? Qual que é o significado do batismo de João? Enquanto os batismos judaicos tinham como finalidade principal uma purificação cerimonial da impureza legal, da lei mosaica, o batismo de João possui um significado mais simples e muito mais profundo também. Era o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O batismo de João. Não era para purificação ritual, era um batismo para arrependimento e para remissão de pecados. Conclamando Israel a abandonar seus pecados e preparar-se para a chegada do Messias. Chegada essa não só na sua encarnação, mas a chegada do Messias vindo sobre as nuvens com poder e glória para derramar o seu juízo sobre Israel. Prepare-se. Quem, João Batista fala, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? É isso. Então assim, João conservou o simbolismo da purificação, mas ele deu um sentido escatológico. Preparar o povo para receber Cristo. Então o batismo de João, ele não era o batismo judaico. Ele era inspirado ainda no batismo judaico, uma continuação, mas com um novo significado. Mas um significado transitório, temporário. Como o irmão William disse. O ministério de João pertence ao período de transição na história da redenção. O seu batismo, apesar de apontar para Cristo, ainda não era o sacramento completo da nova aliança que nós praticamos hoje. Porque ele foi administrado antes da morte, ressurreição e glorificação de Cristo. É o que o irmão William chamou de aurora. Foi antes da ressurreição e glorificação de Cristo. Antes da instituição do batismo em Mateus 28, 19. Que foi a instituição do batismo na Trindade. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em Atos 19, do 1 ao 7, inclusive, percebam, alguns dos discípulos de João, que haviam recebido apenas o seu batismo, precisaram ser batizados novamente em nome do Senhor Jesus, pois conheciam apenas o batismo de arrependimento e ainda não haviam recebido o ensino completo acerca de Cristo e do Espírito Santo. Então, 2 discípulos de João, que já eram batizados no seu batismo, vão até os apóstolos e são batizados agora. Então percebam, o batismo de João não é o mesmo judaico e não é o mesmo sacramento da nova aliança. Ao mesmo tempo, também já não era simplesmente um batismo cerimonial da lei, porque ele apontava diretamente para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Não era nenhuma pureza cerimonial, não era nada sacrificial, nenhuma limpeza legal. Era um batismo que simbolizava o arrependimento e a preparação para a vinda de Cristo. O batismo apostólico, diferente. João foi o último profeta da antiga aliança e o primeiro mensageiro da nova, o primeiro arauto da nova. Ele estava nesse período de transição. Ele finalizou a antiga aliança e ele iniciou a nova aliança, João, anunciando Cristo. E o batismo apostólico, instituído pelo próprio Cristo, ele representa uma continuidade com o de João. E isso conta ao simbolismo da purificação, ao chamado à fé e ao arrependimento,
Contudo, ele difere, porque ele passa a ser administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele fundamenta-se na obra consumada de Cristo. Então, o batismo apostólico não apenas anuncia o Salvador que virá, ele agora aponta para trás. Ele sela a união com o Salvador que já morreu, ressuscitou e reina, tornando-se o sacramento da nova aliança e o sinal de ingresso visível na Igreja de Cristo. Então, eis o que era então o batismo de João, um batismo transitório, que não era nem o batismo judaico, apesar de não ser novo, e que também não era o batismo sacramento apostólico, instituído pelo próprio Cristo. Ele era essa transição da antiga com a nova aliança. E por fim, meus irmãos, verso 27 e 28, verso 27, ele fala, no 28, vocês não conhecem, eu batizo com água e virá um que vocês não conhecem. E no 27, este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. E foi sob essa perspectiva que nós refletimos hoje no momento de arrependimento. João Batista é antes um exemplo de humildade. Ele fala, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. E nós, enquanto isso, desejamos ser bajulados, ser reconhecidos. Aqui João Batista repete as considerações sobre a divindade de Cristo, que ele expõe no verso 15. Lá no verso 15 ele diz, esse é aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. É a mesma declaração do verso 15, mas agora ele aumenta a profundidade. Ele não fala somente da eternidade de Jesus, mas ele fala da dignidade de Jesus. Jesus não somente é o Deus eterno, mas nele há dignidade, honra e glória como Deus. Enquanto João Batista se coloca na sua posição de pó, de servo, de escravo. E no verso 28, por fim, o evangelista nos diz, essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João batizava do outro lado do Jordão, em Betabara. O local é mencionado não apenas para autenticar a narrativa, como um fato histórico verdadeiro. Olha, isso aqui que eu estou relatando, vocês podem confirmar porque aconteceu em Betabara, do outro lado do Jordão. Não somente para isso, mas também para nos informar que essa resposta foi dada em meio a uma numerosa assembleia de pessoas. Era muita gente que João batizava. Muita gente que vinha até ele. Afinal, muitos se reuniam. Era um lugar comum que João batizava. Em Mateus 3, 5 e 6 diz o seguinte, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então percebo, meus irmãos, era muita gente. Inclusive, eu gostaria muito de ter tratado nesse sermão sobre a forma do batismo de João. Se essas milhares de pessoas que ele batizava, se ele imergia todas no Rio Jordão. Haja abraço. Não. Haja abraço, hein? Entra e sai. Ou se assim como os batismos judaicos, que eram a aspersão de água nos objetos e pessoas, ele também batizava dessa maneira. E todos os outros testemunhos que nos explicam que o batismo bíblico é por aspersão ou por efusão. Como Moisés, atravessando o Mar Vermelho com o povo de Israel, no Novo Testamento disse que aquele foi o batismo de Moisés. E percebam que Moisés não foi imergido, nem o povo de Israel, antes foram aspergidos. Quem foi imergido no batismo do Mar Vermelho? Quem? Os egípcios. Os egípcios receberam o batismo por imersão lá. Olha que interessante. Mas enfim, esse não é um sermão para isso. Não temos tempo, mas em outra oportunidade eu gostaria de tratar com os irmãos sobre a forma do batismo, qual é a forma bíblica do batismo. Então, meus irmãos, o batismo de João era realizado para arrependimento dos próprios judeus, da nação escolhida por Deus para receber o seu próprio Filho, o Deus encarnado. Mas esse povo não conheceu Cristo
que estava no meio deles, Mãe. Mesmo tendo toda a Escritura, todas as profecias, conhecendo as profecias, eles antes estavam cegos, não enxergavam o Messias, não receberam o Messias que já havia chegado e estava no meio deles. Antes eles endureceram o seu coração e rejeitaram o Cristo. E não só rejeitaram o Cristo de palavra, mas perseguiram-no, mataram-no, a ele e aos seus melhores amigos. Todos os apóstolos e discípulos. Nós vimos hoje de manhã o testemunho de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja cristã. Foi martirizado exatamente por ser como Cristo. Por isso eles precisavam se arrepender. Essa era a mensagem de João Batista. Arrependa. Esse era o batismo de João Batista. Arrependam-se. Mas e nós? E quanto a nós? Nós temos a Bíblia mais completa. Nós temos aqui o Novo Testamento que eles não tinham. Nós somos reformados, somos presbiterianos, confessionais, somos o povo de Deus, né? Nós conhecemos as promessas de Deus, sabemos que Deus nos prometeu comida, roupas e moradia. Sabemos que não nos faltará nada. Conhecemos as promessas de Deus. Mas nós conhecemos o Cristo? Ele está no nosso meio. Nós dizemos que somos cristãos. Igual eles diziam. Eles eram o povo de Deus, o povo de Israel. Sacerdotes, fariseus. Nós percebemos que Jesus está no nosso meio? Ou assim como eles, nós estamos cegos? Nós conhecemos a Cristo? Ou nós estamos ocupados demais para percebê-lo no nosso dia a dia? No nosso trabalho, quando estamos conversando com os nossos filhos, quando estamos fechando um negócio, quando estamos lavando louça, quando estamos conversando com o nosso cônjuge. Deus é onipresente, Cristo está conosco. Ele escuta os palavrões, ele escuta os nossos pecados, ele vê. Muito mais do que isso, o nosso coração, a nossa mente. E nós nos importamos com isso? Nós só lembramos de Jesus no meio da dificuldade? Óbvio que nós temos que lembrar dele na dificuldade. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Mas não somente nelas. Se nós negarmos a Cristo como os fariseus, meus irmãos, nós receberemos o mesmo destino que eles. A ira de Deus. A ira do Filho. Quando chegar o juízo final, ele vai falar para nós: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Então, meus irmãos, Isaías 55, 6. Eu encerro o sermão de hoje dessa maneira. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deus está conosco. Cristo é o nosso Senhor. Não fechemos os nossos olhos para Ele. A nossa vida é feita diante de Cristo. Diante de Deus. Oremos. Nosso Senhor, obrigado, Deus, por sua graça, pelas suas escrituras, pelo testemunho de João Batista que nos ensina a humildade diante do Senhor. Livra-nos de todo maldito orgulho, Senhor. Livra-nos, Deus, de toda vanglória pessoal. Faze-nos humilhados, se necessário, Senhor, para a nossa salvação. Obrigado, Senhor, pelo testemunho de João Batista que apontava para o Cristo, o Rei da Glória, conforme cantamos. O nosso Senhor, conforme cantaremos também agora no Salmo 2. Obrigado, Senhor,
que essa mensagem penetre nos nossos corações e nos faça ver uma vida para o Senhor, enxergando o Senhor em tudo e fazendo tudo para o Senhor. Eu oro em nome do Filho, do Rei da Glória, do nosso Rei dos Reis. Amém. Meus irmãos, vamos cantar em resposta ao sermão